Voltando com o EA para a gente falar agora de futsal de base, né? De base, né? Tudo bem, Ronélio? Prazer receber aqui no EA. Tudo bem? Para a gente falar de mais uma opção, mais uma oportunidade para a garotada. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Quero agradecer o espaço novamente. A gente veio falar da Panther, né? Que é uma marca que a gente criou. Uma forma que a gente encontrou para trabalhar com uma metodologia própria, que a gente acredita, que a gente aposta e que a gente estuda, voltado para a iniciação esportiva, né? Lá a gente acolhe tanto a criança que ainda não tem tanta habilidade motora, quanto a criança que quer perder peso, quanto a criança que quer jogar, mas a nossa ideia mesmo é fazer com que as crianças aprendam a jogar futsal jogando, né, com estratégias diferenciadas e modernas para o futsal. Fazer a criança pensar o jogo, principalmente. Não adianta a gente só desenvolver a parte técnica, não adianta só dar aquele passinho de lado sem ter uma oposição, não adianta eu de repente pegar e ensinar só a criança a dominar uma bola se eu não tenho o contexto do jogo dentro desse ensino. Então é aplicar o contexto do jogo nas atividades para que elas possam resolver os problemas que o jogo apresenta. Exatamente, dentro disso que você está falando, tem essa foto que a produção até está segurando um pouquinho, para você explicar, porque é um linguajar próprio para essa faixa etária, né? O que é dito ali naquele momento, com os pontinhos, esses ímãs, né? No tabuleiro, na quadra, nessa mesa, como é que eu posso dizer? É um quadro tático, né, no caso. Quadro tático. Isso. Bom, nós utilizamos nas aulas principalmente da fase de ensinamento da tática, né? E dependendo da faixa etária que a gente esteja trabalhando, abordando, a gente trabalha com alguns conceitos. Por exemplo, as crianças de 7 a 9 anos, a gente trabalha com tática que a gente chama de grupo, que são com números menores, de 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2 e até um 3 contra 3. Só que a gente entende que para essas crianças trabalhar de um 5 contra 5 é mais complexo. A criança vai pegar menos na bola, ela vai ter menos experiências motoras. Então a gente vai trabalhando muito com a variação de quantidade e espaço, porque é importante que a criança realmente toque na bola, vivencie, que ela pegue a bola, que ela tome decisão, que ela escolha. E o professor, ele é um facilitador, ele faz a intermediação nesse processo de ensino. Se mais para frente a criança será ou não um jogador, porque isso vai ser definido depois, naquela fase de especialização, após os 14, 15 anos de idade, né? Então ela vai ter um repertório tanto técnico quanto tático para seguir essa carreira. Então essa é a nossa ideia, é o nosso DNA, né, no caso. O futsal ele é utilizado no Brasil, em alguns locais utilizam o futsal como base de formação para depois ocorrer a transição para o futebol de campo. A Argentina é uma escola nesse sentido, principalmente aquela geração de 78, Mário Kempes, enfim. Essa faixa etária, a nossa cidade, ela estava necessitando. Isso eu lembro que eu converso com alguns profissionais que atuam no futsal ou no futebol de campo, eles costumam dizer o seguinte: Amarildo, existe um vácuo, uma lacuna numa faixa etária que os clubes não atendem. Sim. Que seria essa iniciação? Exato. Os clubes não, por dificuldade financeira, enfim, por uma série de motivos, eles não atentam ou atendem essa faixa etária. Eu queria que a gente tocasse nesse assunto, porque daqui a 10 anos a gente vai começar a ter o reflexo da Panther, né? Daqui a 10 anos aí você vai ter, me permitam fazer esse comparativo, um garoto que passou por esse processo de assimilação e agregação de conhecimento e um garoto que não passou. Então isso vai ficar perceptível lá na frente. Sim, vai ficar muito perceptível. Isso é um fato que, para mim, é bastante curioso, né? A gente vê as equipes em São Paulo que desenvolvem esse trabalho, que começam no futsal, as crianças, né? Porque não tem competições de campo para essa faixa etária. E o Santos, o Corinthians, o próprio Palmeiras, eles desenvolvem esse trabalho com o futsal no início e depois fazem a transição para o campo. Justamente pela quantidade de competições, que no campo tem também cabimento uma criança de 7, 9 anos
estar naquele espaço tão grande. Mas existiriam alternativas pedagógicas para que a criança trabalhasse com o implemento de jogo, a bola, com o peso do campo, claro, numa esfera menor, né, e num número reduzido. Mas isso não acontece, as pessoas ainda não acordaram para esse tipo de trabalho. Então, faz aproveitamento do futsal, tem um espaço menor, ainda que o piso seja diferente e o tamanho e peso da bola também diferente, mas que possibilita o desenvolvimento motor com uma dinâmica parecida de jogo, né, e as competições, que elas são necessárias também para que a gente consiga preparar uma criança, um potencial esportivo. É interessante que aqui a gente ainda não tem uma equipe local com um trabalho nessa estrutura, que a gente consiga enxergar. Existem as escolas que trabalham com o futsal, as escolas que competem o futsal, e posteriormente os clubes vão se interessando e aí vão puxando esses garotos para os clubes. Quando poderíamos aproveitar de outra forma, fazer um link. Ensinar o futebol é um processo também, é um processo. Se você puder minimizar as arestas, os problemas que você vai encontrar no meio do caminho, é válido, né? Mas a gente quer resultado muito rápido, a gente quer gastar, a gente quer investir pouco, na verdade, né? Então os clubes já aproveitam e já pegam aquela faixa etária que a criança já pode competir e não pensa na preparação que aquela criança pode ter, quando ele poderia, por exemplo, o Santos tem uma média de formação de 7 atletas por ano. Nossa, 7 atletas são muitos atletas. Pensa no quanto isso poderia valorizar o mercado também para as equipes. Quantos jogadores poderiam sair daqui, vamos lá, fazer a receita do clube aumentar, ou então fazer a utilização desses atletas. Então, eu acredito que seja, para mim, uma falta de gestão, opinião pessoal, gestão, porque profissionais competentes para trabalhar com essas faixas etárias nós temos. E talentos, você está trazendo as crianças aqui e está mostrando. Então, falta alguém que delegue um projeto desse, que leve à frente um clube que realmente queira trabalhar dessa forma, que é sistemática, é randômica, demora tempo, mas ela tem resultado, sim. E aí a gente vai perdendo meninos nessa faixa etária até um pouquinho acima dessa que você está, que é a proposta da entrevista, como é o caso do Raimar, né? Por isso que eu fiz questão. Muitas vezes se diz, nós temos grandes valores aqui na região. Eu vou mais além, nós temos grandes valores e grandes profissionais. Né? O que falta é a percepção por parte dos clubes. Eu sei que é um custo, é um investimento, só que quando? Na verdade, exatamente. Atendemos aí em média 80 crianças, né? Mas é importante eu deixar claro também que a nossa iniciativa dentro da nossa escola é a iniciação esportiva. A gente não trabalha com formação de equipes, né? É uma dinâmica diferente, não tem processo de exclusão, o nosso processo é participativo e é claro que os trabalhos de formação a gente conhece muitos outros profissionais e a gente de repente pode estar fazendo um link e um intercâmbio com esses outros profissionais. Mas a ideia da Panther, da nossa marca em si, é fazer a massificação do futsal, as crianças participarem, gostarem da modalidade primeiro, ficarem no esporte e quem sabe mais à frente, participarem de outra equipe, participarem de outros tipos de competições. A metodologia persegue a criança e não o contrário, a gente sempre pensa na criança primeiro e todas as nossas aulas são super elaboradas, temos um ano todinho de programação, inclusive sou eu mesmo que elaboro, repasso para os nossos profissionais. E eu tenho certeza que é uma experiência bastante diferente do que costumam, vamos dizer, que vender por aí. A gente vivencia isso, a gente é muito apaixonado pelo que faz, então a gente procura criar essa marca com o maior carinho possível. Atender que faixa etária? A partir de que idade? Nessa da Ponta Negra a gente vai atender de 7 até os 12 anos de idade. Essa é a professora Ronélia Viana, profissional de educação física com a Panther. Obrigado, Ronélia Viana. Bom, eu que agradeço a oportunidade, como sempre, abrindo as portas para a gente falar um pouquinho de futsal. Valeu, e para a base, mais uma opção para garotada, viu? Atende meninos e meninas, né? Nessa faixa etária atende... Isso, atende meninos e meninas, a gente não faz distinção. Vamos para o intervalo comercial.